Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos começando aqui mais um webinar para a gente falar um pouco sobre o mercado imobiliário. E antes de a gente já dar início às nossas conversas, vamos esperar aí pelo menos um minutinho para o pessoal entrar e a gente poder dar continuidade nos nossos assuntos e a gente poder tratar de todos os temas que a gente vem abordar na data de hoje. Fala, Gil. E aí, Tomás? Tudo bem? Ansioso aí para esse webinar que vai começar? Tem que estar, né? Já já o pessoal vai entrando aí. Estou ansioso aqui para compartilhar bastante conteúdo aí do mercado imobiliário. Perfeito. Então vamos lá, vamos dar início ao nosso webinar. No tema de hoje nós vamos estar abordando alguns tópicos muito importantes para você que é proprietário de terra. Então nós queremos justamente desmistificar como é que é o processo de compra e venda de uma área, né? Quais são geralmente os tipos de negociações existentes nesse processo de negociação, quais tipos de garantias você pode ter nesse formato de negociação, como que você pode mitigar seus riscos, né? Então, para ajudar a gente no debate de hoje, está aqui o Juliano, da empresa Hexperts. A Hexperts é uma empresa especializada em consultoria imobiliária, eles prestam assessoria em processo de aprovação de imóveis, ajudam no processo de viabilidade de loteamento, de incorporação, entre outros serviços que eles prestam no ramo imobiliário. Muito prazer, Gil. E aí, pessoal, tudo bem? Obrigado aí, Tomás, pelo convite. Agradeço a Áurea a oportunidade de discutir um tema tão interessante aí, bastante específico, que envolve aí grandes patrimônios, né? Meu nome é Juliano Tonhete, sou engenheiro civil de formação, sou sócio do Hexperts. O Hexperts é uma empresa, como o Tomás adiantou, de consultoria, né? A gente assessora principalmente empresas patrimoniais que querem dar um destino melhor para o seu patrimônio. Então nos consultam para saber assim, a viabilidade, tanto comercial, viabilidade econômico-financeira, como estruturar, que tipo de empreendimento desenvolver nos terrenos, em grandes imóveis que eles têm. Tá? E a gente separou aqui um pouco 5 grandes melhores práticas aí que a gente vê que negociações de grandes volumes de empreendimentos que acabam sendo disponibilizados aí para o mercado e são acessados aí por grandes incorporadoras. Você que tem um grande terreno e não sabe o que fazer com ele e recebe uma proposta, o que você analisa, como é que você toma uma decisão, quanto negociar, quais são as práticas de mercado? Porque a grande verdade é que as pessoas não estão acostumadas a fazer isso no dia a dia, né? Todo mundo sabe quanto custa o pão, quanto custa o leite, quanto custa a gasolina, mas negociar um imóvel que a pessoa possui, às vezes é uma vez a cada 10 anos, ou até uma vez na vida, então não é algo que é corriqueiro, né? Por isso que a gente dá essa assessoria para tentar ajudar os proprietários a tomarem melhores decisões, né? Perfeito, vamos seguir então aqui com a nossa apresentação. Vou passar a agenda para vocês que nós vamos estar abordando. Nós vamos estar discutindo tipos de permuta, então o que é uma permuta e as formas como elas podem se desenrolar. Iremos falar de quais são os percentuais que as construtoras trabalham em diversas modalidades em se tratando de permuta. Iremos falar desses formatos da parceria, como escolher o parceiro mais adequado e quais são as garantias que a gente pode ter dentro da incorporação ou de um loteamento, na negociação de uma área, enfim, né? Legal, Tomás. Vamos começar aqui primeiro assim, definindo quais são as permutas e as parcerias, né? Deixa eu passar aqui. Primeiro, eu queria só esclarecer alguns termos, que é o seguinte. Quando a gente está falando aqui proprietário, terreneiro, terrenista e permutante, a gente está falando da mesma coisa, que é aquele que é o dono do imóvel onde vai ser desenvolvido o empreendimento, né? Então, o proprietário, terreneiro, terrenista, permutante são termos para a mesma pessoa, né? Para não evitar confusão. E, enfim, no fim das contas, o que é permuta, né? Uhum. E aí a gente vai discutir. A permuta nada mais é do que troca, né? Aí a troca é o quê? Geralmente terreno por alguma área construída ou por algum outro imóvel, né?
Quando a gente fala de empreendedor, geralmente é a empresa ou a incorporadora que constrói edifícios ou a loteadora que constrói lotes, né? Faz a obra de infraestrutura para vender lote, né? Então, empreendedor, empresa empreendedora, incorporador, loteador, a gente vai tratar como o mesmo ente aqui, a mesma personalidade quando a gente estiver conversando. Ou construtora também, né? Construtora também, pode ser, né, um sinônimo aqui na nossa discussão, né? Entrando um pouco na permuta, né, Tomás, como a gente adiantou, permuta é troca, né? E quais os termos que a gente vê aí, o que eles significam? O primeiro é permuta física. Permuta física, né, nada mais é do que você trocar, né, o seu terreno por um produto final, seja um lote, ou seja um apartamento, ou seja uma casa, ou algum conjunto de casas, ou sua gleba por 10 casas de um empreendimento, ou sua gleba por 8 galpões. Então, permuta física é a troca de terreno por área construída ou desenvolvida, né? A permuta financeira também é um outro termo que aparece bastante nessas negociações, né? Permuta financeira significa você trocar a sua gleba por um pedaço da receita desse empreendimento lá na frente. Ou seja, quando a construtora, a incorporadora, a desenvolvedora for fazer um empreendimento, né, um pedaço da receita que ela recebe, ela vai repassar para o terrenista, o permutante, para receber e participar junto desse empreendimento, né? Uma dúvida que sempre surge, né? Que, por exemplo, principalmente quando é loteamento, né? Ele vai estar trocando o terreno pelo próprio terreno dele. Você consegue detalhar um pouco mais esse fato? Posso detalhar sim, né? Às vezes isso acontece bastante, porque às vezes o proprietário ele vê o terreno dele limpo e fala, bom, o terreno limpo dá na mesma, né? Então eu não estou trocando nada com nada, né? É que às vezes ele não percebe a grande dificuldade é que você aprovar um empreendimento de loteamento, parcelamento do solo, que vai aí desenvolver durante uns 3, 4 anos de aprovação. Vão ter as obras de infraestrutura, ou seja, pavimentação, abertura de ruas, de vias, água, esgoto, drenagem, caixa d'água, estação de tratamento, né, energia elétrica, tudo isso custa, né? Então, geralmente, de uma gleba bruta, o que vai gerar em lotes é de 40% a 50% de lotes, né? Então, assim, existe uma perda, né, da área total para uma área vendável, uma área líquida de vendas, e além disso tem o custo da infraestrutura. Por isso que há a permuta, né? Por isso que não dá para fazer um para um. Por isso que o proprietário vai receber muito menos metros quadrados prontos do que a gleba inicial. Porém, num valor de mercado muito maior. É o que eu ia falar, por isso não quer dizer que ele vai estar recebendo menos em valor de mercado. Ele está valorizando o imóvel dele e daí ele está recebendo essa valorização desse imóvel. Se o proprietário for ver por metro quadrado, ele não vai tomar uma decisão. O que ele tem que ver é o valor absoluto dessa negociação que ele está fazendo. Que com certeza a permuta ou a parceria oferecida, num valor total, ela vai valer mais do que vender o terreno agora, né? Exato. Tem um outro termo que surge nessas negociações, né, que é o aporte. Eu quero um aporte. O que é o aporte? Né? Tem duas formas de aporte. Às vezes, para fazer uma parceria, a construtora vai lá e oferece um percentual, por exemplo, vou te oferecer 30% das áreas de vendas e mais um aporte de R$500 mil, por exemplo. Né? O que significa esse aporte? Tem o papel de torna é um valor pago mesmo, então o aporte é esse dinheiro que você vai receber e mais o percentual. Ou ele pode ser na forma de adiantamento. Olha, eu vou te dar esse percentual agora, mas eu vou abater do que você tem a receber. E quando que isso é determinado? É na negociação, é na mesa de negociação, não tem regra, né? Cada construtora incorporadora tem sua forma de lidar e cada uma vai tentar fazer uma proposta diferente, né? É difícil equalizar, aí você precisa direitinho fazer as contas para ver o que vale a pena. Já vamos para assuntos polêmicos, né? Vamos lá, Tomás, assuntos polêmicos. Vamos supor, nós estamos aqui negociando uma terra. A aprovação do empreendimento não foi aprovada, houve aporte. Sim. Esse dinheiro ele tem que ser devolvido. Sim. Depende do que está no contrato que foi firmado, né?
ou no memorando de entendimentos, ou no compromisso de compra e venda, como são essas cláusulas resolutivas, né? Eu já vi contrato que o aporte não era devolvido, mas ele era um valor menor, né? Eu já vi aporte que o valor era maior e ele era devolvido em caso de recusa dos órgãos públicos de proceder ao licenciamento, né? Então tem que tomar cuidado também que você tem que fiscalizar a construtora para saber assim, por que ela está querendo devolver. Será que a prefeitura realmente não aprovou? Será que ela se esforçou o suficiente para aprovar o empreendimento? Fez um estudo de mercado? Né? Nem só estudo de mercado, né? Mas às vezes o órgão público não aprovou porque ela apresentou um projeto errado de propósito para desistir do negócio, né? Isso que eu estou querendo alertar. Não é uma negociação fácil, né? Não é uma negociação fácil. Então, e outra coisa, não existe regra. Você pode ter uma combinação disso. Você pode ter um aporte, né? Ou uma torna, ou um adiantamento, uma permuta financeira e uma permuta física. Eu vou te dar 10% da receita, 2 apartamentos e mais 500 mil. Pode ser. Né? E o aporte é vantajoso para o proprietário? Pode ser vantajoso, né? É lógico que toda vez que ele aceita receber uma receita na frente, ele vai diminuir do que ele tem a receber no futuro, né? Porque isso pesa mais no bolso da construtora, né? Porém, às vezes numa situação de liquidez, para o proprietário é como ter uma vantagem ou até um compromisso de que a incorporadora ali não está de brincadeira e está a fim de fazer o negócio, né? Então, mas eu não quero taxar, sim, eu acho que toda a proposta tem que ser escutada com carinho e avaliada caso a caso. Perfeito. Quer continuar? Não, por enquanto é só. Por enquanto é só. Próximo assunto aqui, né, Tomás? O que todo mundo quer saber, que é percentual, né? Qual que é a taxa de mercado? Isso aí todo mundo pergunta, né? Mas qual que é a taxa? Quanto estão pagando num terreninho assim, assado, nessa avenida, nesse bairro? Quanto que uma construtora me oferece, né? Exato. O pessoal já recebeu a proposta, mas está curioso para ver a taxa de mercado, tá acima, tá abaixo, quanto que é, né? Isso varia muito do tipo de produto, do tipo de projeto, então isso tem muita influência nessa taxa que o pessoal recebe. E o Gil aqui vai explicar agora para vocês, detalhando como que funciona isso. Para ser bem direto, gente, como o Tomás já adiantou, né? Não tem regra. Né? Cada região, cada terreno tem um percentual que os desenvolvedores trabalham ali naquela região, né? Grosso modo, se a gente puder, de forma bem simplista, passar um intervalo aí de faixas de negociação, né? Os loteamentos assim mais econômicos, aí com preços até R$ 500 por metro quadrado, preço de venda do lote, né? Eles vão ter um percentual de oferecimento aí entre 25% a 40% na parceria. Né? Só lembrando que o lote já é a unidade pronta, tá? Então já é o preço de venda da unidade resultante já de todo o desmembramento das unidades individuais. São aqueles terrenos de 200, 300 metros, dependendo do tipo de empreendimento. Perfeito. Se o empreendimento pegar mais preço de venda e passar dos R$ 500, a gente já vê umas negociações melhores ali, na casa dos 35% até 50%, né? Dificilmente passa de 50% para loteamentos, ou seja, o parcelamento do solo, aqueles empreendimentos que não têm edificação. O produto final é o lote, né? O terreno urbanizado, né? Com toda a infraestrutura pública. Exato, só que o que influencia muito nesses percentuais é a questão do aproveitamento da área. E esse aproveitamento ele é determinado pela quantidade de se tem nascente na área ou não, porque você tem que deixar um espaço não edificante no entorno da nascente, se ela tem córrego que passa pelo meio, se tem linhão, se tem mata nativa, então vários pontos que influenciam na área que você pode estar trabalhando com os produtos imobiliários e as áreas que você não pode trabalhar. Então, tudo isso influencia no aproveitamento da área e, consequentemente, nos percentuais que estão entrando aí na negociação.
Porque às vezes você pode ter uma área cujo preço de venda está acima de 500 metros quadrados, mas o aproveitamento, ele é, por ser baixo, você acaba tendo um percentual de parceria menor. Então isso varia tudo muito área a área, caso a caso. Aqui a gente só está dando uma visão genérica só para Isso. tentar explicar para vocês como é que funciona. Perfeito, né? A gente, infelizmente, a gente não consegue dar exatamente do terreno que você tem qual o percentual máximo que alguém pode oferecer, né? A gente até consegue lá no Rexpress, a gente calcula exatamente isso, né? Mas de forma genérica não dá. Precisa exatamente falar o que o Tomás falou. Precisa ver a topografia, precisamos ver a legislação municipal, qual o tipo de exigência que tem da concessionária de água, esgoto, tudo isso influencia, né? Seguindo aí para as incorporações, ou seja, já estamos falando já dos prédios e das edificações, né? Para os empreendimentos aí do segmento econômico, Casa Verde Amarela, antigo Minha Casa Minha Vida, a gente vê aí uma faixa de negociação entre 6 a 11% no máximo de parceria, tanto física como financeira, né? Sem descontar aporte, tá? E o que influencia esse para ser 6 ou para ser 11%? O que influencia? Olha, depende muito da legislação urbanística da cidade, Tomás, né? Se você tem um coeficiente de aproveitamento maior na cidade, ou seja, você pode é coeficiente construir de aproveitamento? mais. O coeficiente de aproveitamento é quantas vezes você pode construir o seu terreno. Então, por exemplo, você tem um terreno de 10 mil metros quadrados com coeficiente 2, significa que você pode construir 20 mil metros quadrados, né? E aí você divide pelo tamanho do apartamento, tudo, você tem uma ideia de quantas unidades você vai disponibilizar no mercado. Então, se você tem dois terrenos, Tomás, um de 1.000 metros quadrados com coeficiente 3 e um de 1.000 metros quadrados com coeficiente 1, é lógico que você pode fazer um empreendimento 3 vezes maior naquele, né, comparado ao outro. Então, consequentemente, os percentuais que você vai oferecer para o proprietário são diferentes, né? Entendi. Então, isso influencia, né, esses percentuais. As contrapartidas pedidas pela prefeitura, dependendo do tamanho, a prefeitura pode pedir uma intervenção viária, construir um viaduto, reformar uma caixa d'água, e isso tudo tem que fazer conta para ver o quanto influencia nos percentuais. Uma dúvida que surge, né, porque uma das etapas, igual você comentou, da aprovação de projetos, é essa questão das diretrizes, em que a gente recebe qual é o custo das contrapartidas. Uhum. Com base nesse custo das contrapartidas, é possível haver alteração na proposta do proprietário? Ah, eu tinha falado que eu conseguia pagar aqui em torno de, sei lá, 8% do valor da área, que corresponde a um valor de, chutando aqui, tá, 10 milhões. Só que agora esses 8% eu não consigo mais pagar, porque eu vou ter que fazer um viário, eu vou ter que fazer, aumentar a água e esgoto para fazer frente à população que vai se instalar aqui, vai ter um adensamento populacional muito grande. Isso pode influenciar na proposta final que o proprietário vai receber? Sem dúvida, né? As contrapartidas hoje são as grandes vilãs, tanto para o empreendedor, para a empresa desenvolvedora, como para o proprietário, né? Essa palavra, né, que contrapartida, o que significa contrapartida, né? Alguma coisa que o poder público solicitou para o empreendedor para autorizar aquele empreendimento, né? Para começar, a contrapartida ela não pode ser arbitrária, né? Ela tem que ter um projeto em lei onde defina as regras dessa contrapartida, né? Mas o que a gente vê hoje é um abuso do poder público de estabelecer a critérios completamente subjetivos essas contrapartidas. Então, para o empreendedor, ele pega leve e autoriza um prédio sem nenhuma contrapartida, e para outra empreendedora, a Secretaria de Obras às vezes pede uma contrapartida tão proibitiva que às vezes custa mais caro do que a própria obra do edifício, né? Então, assim, no papel da incorporadora, ela fica muito insegura, né, de tentar fechar um preço com o proprietário sem ter isso muito bem claro. Então, assim, ela é vítima também dessa insegurança jurídica e insegurança nas aprovações, né? Uma vez que saem as diretrizes que demonstram quais são essas contrapartidas, é possível assegurar para o proprietário que
a chance de não ocorrer uma aprovação e uma não viabilidade é muito baixa se a conta continuar fechando para a construtora, que daí eu posso falar que os riscos do projeto estão praticamente mitigados após as diretrizes? Não, infelizmente não. Tá? As diretrizes, elas vencem, né? Vencem às vezes num prazo muito mais curto do que a incorporadora consegue atender os prazos para os comuniques e para os protocolos de apresentação dos projetos. Então, assim, as diretrizes dão um norte, né? Se a prefeitura vai pegar leve ou pesado, mas tudo pode acontecer. Né? Às vezes o prefeito é cassado no meio do mandato, às vezes ele troca um secretário no meio do mandato e o secretário seguinte tem uma postura diferente do anterior. Né? Então é um jogo muito dependente do poder público e da política. Então as diretrizes ajudam, mas não garantem que esse risco está mitigado, não. As diretrizes podem mudar a qualquer momento no processo de aprovação? Como é que funciona Não deveriam, mas mudam. Mas Tá? mudam a Mas qualquer mudam. momento. Mas mudam. A prefeitura pode comunicar o cancelamento de uma diretriz e pedir novas diretrizes, ou mesmo um terceiro, por exemplo, o Ministério Público pode sugerir uma alteração de diretriz e a prefeitura avisar o empreendedor. Infelizmente, acontece bastante quanto maior for o empreendimento. Empreendimentos menores, aí, de 10 mil metros quadrados para baixo, é mais raro, né? Em terrenos maiores que 10 mil metros, isso está sujeito a acontecer, infelizmente. É frequente? É frequente. Tem alguma forma de proteção que... Não tem forma de proteção. Tem assistência e o empreendedorismo e a garra do parceiro em tentar solucionar, né, na conversa, tentar levar para o lado técnico, né? E tentar solucionar. Mas, infelizmente, não tem como contornar. Né? Entendi. E... Bom, vamos continuar Vamos aí. continuar. Outros tipos de incorporação. Quando a gente fala de prédios de médio e alto padrão, os percentuais começam a aumentar. Então a gente está saindo ali da. A gente começou com os loteamentos lá fora da cidade, os mais baratos, chegamos nos mais caros. As incorporações Casa Verde e Amarela, agora estamos nas incorporações de médio padrão, né? Que estão aí, são a grande maioria aí, os 2 dormitórios, 3 dormitórios. Do mercado imobiliário, grande parte das incorporações estão nessa faixa, né? E estão aí numa faixa de 10 a 14%, é muito comum aí, principalmente no interior de São Paulo, a gente vê esses percentuais, né, Tomás? Certo. E também percentuais para altíssimo padrão, edifícios assim extremamente bem localizados, né? Essa permuta pode subir aí para 20 até 50%, né? 50% onde? Se você pegar lá um terreno no Itaim Bibi, né, na melhor localização dos mais nobres de São Paulo, as permutas são nessa ordem de grandeza, 40, 50, 60%. São números bem maiores assim do que a gente está acostumado no interior do estado. Perfeito. Bom, discutindo um pouco ali aqui o que interfere esses percentuais, né, Tomás, que a gente estava falando. Primeiro, legislação urbanística, né? O que a cidade permite nos terrenos, né? Às vezes o terreno com a mesma área, vizinho de um outro, num outro zoneamento, ele tem um aproveitamento totalmente diferente, né? Tanto de recursos, aproveitamento construtivo, outorgas, contrapartidas, né? Então tudo isso vai interferir no cálculo ali que a consultora vai fazer. Lembrando que zoneamento é o que dita a regra do jogo, né? O que pode ser feito no terreno e como que pode ser feito no terreno, né? Então, todos os parâmetros de construção seguem o que determina o zoneamento. Tem outro ponto importante que interfere é a situação documental do imóvel, né? Como que está o seu imóvel, né? O seu patrimônio, ele está já no seu nome, né? Ou ele está às vezes no inventário, às vezes você tá no nome da pessoa de quem você comprou, você não passou ainda para o seu nome por uma questão de custo, né? Como que tá as divisas, né? O imóvel está retificado, né? Tá com o INCRA em dia, tá com o cadastro municipal em dia, as áreas estão batendo, tudo isso sim vai complicando, né? Se você tem uma área que precisa fazer inventário, não está retificada, né? Tá com invasão, isso aí vai dificultar a proposta da construtora, ela vai baixar os percentuais, vai pôr um prazo maior para aprovação,
né, e vai complicar aí a proposta para o proprietário. Então, deixar a documentação do seu imóvel em dia, né, vai favorecer uma futura negociação com o parceiro. Perfeito. E o que mais? Vou passar aqui, opa, mouse. Dificuldade dessa regularização também é super importante. Então, assim, às vezes, se você está num processo que falta um pequeno detalhe, a percentual de permuta vai ser maior. Se você está no início do processo, também vai interferir. As contrapartidas, como a gente comentou bastante, Sim, elas interferem bastante no percentual, né? Apesar de ter uma grande incerteza, né? Apesar da prefeitura emitir e declarar a contrapartida, ela pode alterar tanto para baixo como para cima, né? Os prazos de aprovação, então, prefeitura que costuma cumprir os prazos são favoráveis a uma melhor negociação, e prefeituras complicadas, né? Tem muitas prefeituras aqui do interior de São Paulo que suspenderam a aprovação. Você protocola, eles não vão responder protocolos até que haja, por exemplo, uma alteração da lei de zoneamento, né? certo. Isso com certeza interfere. Os custos de obra, então a gente sabe aí que a inflação foi muito alta nos últimos meses, principalmente da construção civil, e os preços de venda não. Isso espreme margem de uma incorporadora e ela vai oferecer um percentual menor nas próximas negociações, né? Certo. Faltou ali a gente comentar que, obviamente, o preço de venda interfere, né? Então, o produto final, o preço que vai vender o lote, o apartamento, a sala comercial no terreno, vai interferir no percentual que a incorporadora vai oferecer. Perfeito. Outro fator importante que eu acho que a gente tem que discutir é os descontos, né? O que pode descontar desses percentuais? É que geralmente quando você faz uma parceria física, não há nenhum desconto em cima do valor acordado. Porém, quando inicia-se uma parceria financeira, aí sim há alguns descontos, que é o que a gente vai tratar agora. Uhum. E o principal, né, Tomás, é que assim, vão haver descontos, né? Ou a gente separou aqui. Qual que é o padrão de descontar? Primeiro, a corretagem de venda das unidades futuras, né? 4 a 6%. Os Perfeito. impostos, né, que também variam de 4 a 7% aí do valor de venda dos imóveis, né? O que depende de negociação, ou seja, tem incorporadora que coloca descontando o proprietário, tem incorporadora que não coloca, né? É parte de marketing, propaganda, publicidade, né? Tem os percentuais referenciais aí de 1 a 4% do valor de venda pode ser descontado, né? Parte de administrativa e cobrança aí de 4 a 10%, né? Dependendo do prazo médio de venda, então empreendimentos que você vende mais no longo prazo, esses percentuais vão aparecer, os de mais curto prazo não aparecem nas propostas. Contrapartidas podem ser que a incorporadora queira descontar ou queira pelo menos rachar com o proprietário, né? Vamos dividir as contrapartidas, isso pode acontecer. Tudo depende de negociação. Tudo depende de negociação, não é o padrão. Então, assim, sentar na mesa e tentar jogar para outro lado. Exatamente. Uh, e sempre que você for fazer conta, gente, sempre coloque o quanto vai ter líquido para você. Então você tem um percentual bruto ali, 10%, e com esses descontos, quanto que você vai ter líquido? Porque às vezes uma incorporadora te oferece 14 e a outra oferece 10, mas quando você põe líquido na tua conta, né, o que oferecer um percentual menor vai sobrar mais do que o que oferecer um percentual maior, né? Dependendo dos descontos que estão. Dependendo dos descontos escondidos ali na proposta. Exatamente. Então, ó, é um ponto para a gente se atentar quando for estar negociando com uma construtora, são a questão desses descontos. Sempre perguntar, tá, mas quais são os descontos que você está me ofertando nessa proposta? A proposta já é percentual líquido ou é percentual bruto? Se for bruto, o que você está me oferecendo de desconto? E daí é seguir uma negociação com base nisso. Então, agora a gente vai tratar dos formatos da parceria, né, das estruturas jurídicas e societárias. Exatamente, Tomás. Esse é um ponto bastante importante, porque assim, a gente chama de cobertor curto, porque se você protege demais, você vai abrir mão de alguma outra coisa, por exemplo, custo, né? Vai ficar uma estrutura muito cara,
né? E você não vai ter aquele resultado financeiro que você almeja. Se você abrir a guarda demais, fazer um contrato mais simples, menos protegido, economicamente talvez você receba mais, mas você vai estar ali exposto a alguns riscos que talvez você não queira, né? Então, o formato de parceria é um cobertor curto. Quais são, né? Você tem aí contratos de parceria, você pode fazer uma SPS, você pode fazer uma SCP, que é a Sociedade em Conta de Participação, escritura de permuta, confissão de dívida, tem aí inúmeros instrumentos para elaborar. Tem algumas incorporadoras que trabalham com liberdade, você pode combinar com elas, tem algumas que são mais rígidas e fala, eu só trabalho desse formato, né? Então depende muito aí de quem é o seu parceiro para discutir o que pode ser encaixado aí e os advogados das duas partes conversarem. É muito comum escutar propostas em que a construtora mantém o terreno no nome do proprietário até o momento final da aprovação e apenas no momento que sai o RI, transfere esse imóvel para uma SPE, que é uma sociedade de propósito específico. Uhum. Essa estrutura é interessante para o proprietário? Ah, depende, Tomás. Eu acho que assim, responder essa pergunta é muito simplista. Eu acho que tem que dar uma lida nas condições da CSPE, entender junto com o seu advogado. Você consegue dar uma breve explicação de uma SPE, como é que funciona e as vantagens dela? Bom, a SPE é uma sociedade de propósito específico, então ele é um CNPJ que vai ser exclusivamente aberto para rodar aquele empreendimento, tá? Então, se você é proprietário de um terreno, você vai fazer uma SPE com uma incorporadora, né? Vocês dois vão ser sócios desse empreendimento, tá? E sócios é um casamento, é uma exposição de risco, né? E por um lado, você vai ter todo o direito societário ali de você entender os números e ter uma contabilidade aberta e o seu sócio prestar esclarecimentos do que está acontecendo e fazer a divisão do que está combinado para cada um, né? Porém, você vai estar exposto a riscos, né? Você sendo sócio da SPE, né? Numa possível reclamação ali, uma trabalhista, um acidente de obra, um código de defesa do consumidor do produto, né? O cliente não gostou e processou a SPE, isso vai respingar aos sócios também, tá? Então, é uma estrutura interessante? Depende da forma como ela for estruturada. Há muitos casos, sim, outros não atendem o perfil do proprietário, né? Perfeito. Então, assim, se você não quer correr risco, venda a preço fechado. Passa a escritura, recebe o preço, só que esse preço geralmente não é o que você está esperando, né? Aí que entra uma pergunta que eu tô querendo fazer já faz um tempo. Uhum. Quanto que vale a pena a parceria e quanto que vale a pena a venda? Depende do risco que você quer correr, né? Eu tenho um caso de um cliente nosso, por exemplo, que ele recebeu uma proposta de venda à vista de 10 milhões e venda na parceria de 40 milhões. Parece muita diferença, né? Mas ele fala assim, tem como eu fazer a venda na parceria de 40 milhões cheio de garantias? Não tem. Se você quer garantia, você recebe 10. Se você quer correr risco junto com o incorporador, você recebe 40, né? No longo prazo, ali, 4, 5, 6 anos, né, de recebimento. Né? Então, qual que é o seu apetite para risco, né? Quão tranquilo você vai estar. Então, não tem resposta certa. Né? Eu acho que É. isso é muito pessoal. Então só para deixar claro, né? Então quando a gente vai tratar de uma venda pura, você vai ter um desconto muito grande nas propostas que estão recebendo. São propostas que vão vir com valor geralmente mais baixo, uma proposta que fala mais agressiva, até por causa que a pessoa está comprando o risco de toda aprovação, está fazendo um desembolso de recursos muito grande agora e para correr esse risco. Então para conseguir fazer isso, ele vai ter que assumir o retorno que ele vai ter, o ganho que ele vai ter. Então é uma relação risco-retorno. Menor risco, menor retorno. Se você entra junto numa parceria, você acaba entrando no risco comercial do empreendimento. Então você ganha uma bonificação por estar entrando nesse risco. Então você acaba ganhando mais do que você ganharia numa venda entrando numa parceria. É isso, não é? Perfeito, Tomás. Isso aí é super importante que os proprietários tenham em mente que a venda à vista, o comprador vai assumir todo o risco ali do empreendimento. Então, ele vai penalizar isso na liquidez, no caixa ali que ele disponibilizar na compra do imóvel. Né? Se Uhum. você quiser entrar junto no jogo e correr um pouco mais de risco, você vai receber mais por isso.
né? Mas não vai ser isento de risco, tá? E voltando para o nosso assunto, existe alguma estrutura que traz maior segurança para o proprietário ou cada caso é um caso? Cada caso é um caso, tá? Você pode ter estrutura de contrato de parceria super tranquilo e super seguro, com opção de dívida arriscada. Eu não taxaria, eu acho que assim, depende. Tem contratos bem escritos e contratos mal escritos, né? Eu acho que qualquer um pode ser muito bem estruturado, desde que esteja muito bem equilibrado, os riscos bem claros para cada um, o que vai correr, o que não vai correr, tá? Não, Certo, não é o tipo de estrutura societária ou jurídica que vai classificar se a negociação é boa ou não, tá? certo. Isso é muito importante, E porque sempre contrate um advogado especializado em imobiliário para defender o seu lado nessas negociações. Não me vá economizar nessa etapa, é muito né? importante que ele seja especialista em direito imobiliário, porque tem muitas peculiaridades, muitos assuntos que geralmente, se a pessoa não é do ramo, nunca trabalhou com isso, eles não vão saber analisar os pormenores das consequências daquilo. Então é muito importante isso que o Juliano acabou de falar. Tenha o seu advogado especializado em imobiliário, não contrate o sobrinho que acabou de se formar em direito, não vai dar certo, tá? Não vai dar certo. Você vai se arrepender, o barato vai sair caro, né? Exatamente. Dando Opa, continuidade aqui na nossa apresentação, a gente opa. vai falar agora de como escolher o parceiro, trabalhar a questão da diligência da área e a questão dos históricos, né? Da análise histórica da área. Bom, a escolha do parceiro, gente, eu acho assim, principal, você sempre pode olhar o seu parceiro e puxar ali as certidões negativas de impostos, né? Pega o CNPJ dele, procura a certidão de se ele está devendo imposto, como estão as ações que ele tomou, o protesto em cartório, dos sócios também. Isso é o mínimo que você pode fazer para saber se aquele parceiro tá limpo na praça ou não, né? Uhum. Eu acho que isso é fundamental. Visita as obras que ele tem, né? Vai conhecer, vê se o produto é bom, se os clientes estão falando bem, ou se ele vai tomar pedrada ali quando ele passa no condomínio, né? Entrevista parceiros atuais e com quem ele já fez negócio também. Por que não? Né? Eu acho que não tem. Ele não vai. Se ele for um bom parceiro, ele não vai se ofender de apresentar um parceiro que deu certo. Né? Pelo contrário, né? Ele vai se ofender se as coisas que ele faz não dá certo. Né? Então acho que tem que ser bastante transparente nessa etapa. Não faz leilão de valores, né? Então, assim, se o parceiro tá bem adequado, tá tudo funcionando, ele tem um nome bom na praça, ofereceu uma proposta justa, não tenta comparar ele também ao cara picareta que ofereceu uma proposta maior, né? Então, assim, quem tem boa reputação vai oferecer um percentual menor. É até um ponto importante que você falou, porque tem algumas práticas de mercado que o pessoal entra oferecendo, eu consigo oferecer 14% do VGV. E daí chega nas diretrizes da prefeitura e fala, não, mas aqui, ó, ele oferece um preço alto para limar a concorrência, Isso. e aí ele chega, agora a gente precisa renegociar, porque saíram as diretrizes, vieram mais pesadas do que o esperado, e eu não vou conseguir seguir. Então, peça, tá bom, passa as diretrizes, o documento, deixa eu analisar para eu ver se isso realmente é condizente ou não, porque é muito comum as construtoras, algumas, né, não vou falar todas, não dá para generalizar, mas tem casos em que a construtora joga um percentual mais alto no início da negociação para fazer esse balizamento na hora que saem as diretrizes da prefeitura. Perfeito, Tomás. E nunca faça contrato sem prazo definido, né? Acho que todo contrato de parceria ele tem uma data a ser cumprida para você ter um jeito de sair desse contrato e não ficar amarrado para sempre, né? Exatamente. Sabendo assim que parceiro perfeito não existe, né, Tomás? Todo mundo vai ter um defeito ali, como é um casamento que você vai ter um relacionamento por longo prazo ali com esse parceiro. Então, assim, se você quiser esperar o cara perfeito que vai dar tudo que você pedir, talvez você nunca faça negócio também, né? Exatamente. Algum momento você vai ter que abaixar a guarda e aceitar alguns defeitos ali do seu parceiro, tá? Por último aqui, a gente vai falar sobre garantias e proteções, que é um tema muito importante, né, Tomás? Exatamente, que é para trazer maior segurança na negociação, né? Principalmente porque a gente está falando aí de um prazo, se for uma incorporação, um prazo médio de 2 a 3 anos, e se for um loteamento aí de 4 a 5 anos para aprovação. Então, como se garantir
né, para que o negócio vai realmente sair, que vocês têm maior chance de recebimento daquilo que está sendo acordado? Bom, eu acho assim, o primeiro ponto é que um bom parceiro tem que ser em primeiro lugar, né? Você fazer com uma empresa transparente, que vai te passar os processos, que vai ser justa com você, é a melhor garantia, Uhum. né? Então, nem que seja um percentual menor do que a praticada. Eu sou a favor de ter um bom parceiro em primeiro lugar, né? Então, contrato bom é aquele que nunca é usado, né? Porque você gasta um tempão escrevendo, mas se você se acerta com o seu parceiro, vocês nem olham o contrato. Se tiver que ir linha a linha do contrato ali, brigar com briga de advogado, a coisa nunca vai redondo, né? Então, assim, que outros dispositivos você pode solicitar numa negociação, né? Tem alguns bastante famosos, por exemplo, seguro garantia. É possível pedir um seguro garantia numa parceria? É. O que Só que é o seguro o garantia? seguro garantia é como se fosse uma apólice de seguro, igual você faz com o seu carro, onde vai ter uma seguradora aí, Porto Seguro, Sul América, outras do mercado, vão garantir o cumprimento daquele contrato, tá? Então, a incorporadora ofereceu ali 13% de permuta que dá 4 apartamentos para você. Isso você vai assinar um contrato e vai emitir uma apólice para garantir o cumprimento daquele contrato e a seguradora vai ficar no pé da incorporadora para entrega, né? Esse custo tem um custo aí de 0,6 a 2% ao ano, pode ser oferecido pela incorporadora ou ela pode jogar esse custo para você, ou tem incorporadora que não tem crédito e nem cadastro nas seguradoras e ela pega e fala, olha, não vou conseguir te oferecer garantia, né? Existe a carta fiança, que é já um tiro de bazuca, né? Um banco que dá a garantia desse pagamento, né? A carta fiança é super cara, é de 1 a 8% ao ano. Então você vê aí um contrato aí de 3, 4 anos, né? 8% ao ano, em cima de um percentual do VGV, vai consumir um dinheirão. E geralmente a carta fiança pede uma garantia para a incorporadora. Às vezes ela tem que deixar esse dinheiro aplicado em banco e a incorporadora não tem esse dinheiro para girar, né? Ela precisa trabalhar com o capital, ela não vai ficar aplicada no banco, né? E quando demanda seguro ou carta fiança, esse valor, ele é abatido do valor da proposta do proprietário ou não? É uma negociação, né? Se você está com um terreno aí muito desejado, você consegue enfiar esse custo no seu parceiro e agora se você não é um terreno muito desejado, talvez o parceiro tenta fazer você pagar esse custo ou nem te oferecer a garantia, né? Certo. Então, de novo, não tem regra, depende caso a caso, né? O que é bastante comum é o aval da matriz, ou seja, o CNPJ lá da. Porque geralmente vai ter uma SPE fazendo esse empreendimento e a matriz, a holding da incorporadora vai oferecer um aval onde ela garante que vai cumprir as obrigações, né? Se é uma empresa muito boa, grande, capital aberto, tem um peso melhor do que uma empresa menor, capital fechado, que você não sabe o que tem lá dentro, né? Aval dos sócios da incorporadora também é outra garantia bastante comum que aparece. Então, o sócio na pessoa física garante a operação, é uma possibilidade, né? Não tem custo, então algumas incorporadoras têm preferência por esse tipo de garantia, né? É possível utilizar mais de uma garantia no mesmo contrato? É possível utilizar sim. As incorporadoras vão ter resistência, mas é possível, né? Por último, tem a alienação fiduciária das cotas da SPE. O que é isso? Se o empreendimento não der certo, o proprietário ele pode tomar a SPE para ele e tirar o incorporador da jogada e retomar o patrimônio dele, né? Isso também tem que ter regras, gatilhos e ser um contrato bastante bem escrito, né? Porque não é fácil assim, também não é um negócio tão simples, né? E qual que são, dentre dessas aqui que você mencionou, qual que são as mais comuns? Olha, a mais comum mesmo é a aval da matriz. A matriz garantia o cumprimento do contrato, porque é quem de fato deveria cumprir esse contrato, né? É a mais comum, né? O sócio, a aval do sócio também é mais frequente. Alienação de cota da SPE, seguro garantia só para a permuta física, financeira não vai funcionar. A carta fiança é muito raro, só se for um terreno muito desejado. Às vezes a carta fiança aparece, por exemplo, numa compra após a aprovação. Então, o incorporador ele vai ficar ali 6 a 12 meses trabalhando na incorporação
e quando sai a aprovação, ela vai fazer esse pagamento. Então a carta fiança pode aparecer aí, numa compra, né? Interessante. Bom, outro imóvel de garantia também é possível. Às vezes a empresa tem bastante estoque, né? E fala, olha, não estou usando esses apartamentos, vou te dar em garantia. Então, se você não receber aqui, já te dou em garantia em outro prédio que eu tenho imóveis semelhantes. É outra possibilidade. Que momento solicita essa garantia? No momento da opção de compra? Ah, sim, com certeza. Tudo combinado desde o primeiro dia, porque depois você não vai conseguir pedir isso, né? Desde o primeiro dia tem que ser solicitado e combinado as garantias do contrato de parceria, Perfeito. né? Bom, eu acho que é isso que eu trouxe para vocês hoje. Acabamos até estendendo um pouquinho o tempo, né, Tomás? Mas espero que Exato. vocês tenham aproveitado e gostado aí do conteúdo. Exato, Dan. E logo mais a gente vai abrir para a sessão de dúvidas. Nós vamos agora para uma breve apresentação da Áurea, nosso parceiro oficial que está organizando esse evento, que trabalha justamente com negociações de áreas e é o motivo que nós estamos aqui é para trazer essa segurança e passar como que funcionam todos esses trâmites.